Olá, pessoal. Professora Karina aqui com mais uma aula de Sociologia para vocês. E a nossa temática de hoje é sobre a superestrutura e infraestrutura abordada por Karl Marx, tá certo? O teórico Karl Marx, ele se destacou por fazer um estudo preciso do sistema capitalista e dizer que esse sistema era uma ruína na sociedade, era o ópio do povo, uma droga no meio social. E partindo dessa análise, com o seu materialismo histórico, Karl Marx trilhou um caminho de explicar os motivos pelos quais o sistema capitalista deveria ser substituído por um modelo coletivo de trabalho que seria o socialismo, e isso acontecendo por meio da ditadura do proletariado. Então, meus amores, nós vamos ver o que foi essa superestrutura e infraestrutura na linguagem de Karl Marx, tá certo? Então, a metáfora da base e da superestrutura, ou infraestrutura e superestrutura, é de fundamental importância para o método do materialismo histórico do marxismo. Lembrando que esse método foi um nome dado por Karl Marx ao analisar aquilo que o capitalismo fez no meio social. E aí, nas suas obras, Karl Marx e Engels, eles recorreram à metáfora do edifício para explicar a sociedade. E aí, nessa metáfora, ele diz que a sua base ou infraestrutura seria o conjunto das relações de produção, ou seja, as relações de classes estabelecidas em determinada sociedade. E sobre essa estrutura econômica se ergueria a superestrutura que corresponde às formas de consistência social em geral, como a política, a filosofia, a cultura, as ciências, as religiões, as artes, entre outras questões. Então, para falar de superestrutura e de infraestrutura, repetindo para vocês, Karl Marx e Engels apontaram a situação da construção de um edifício, mostrando o que seria a base e o que seria construído nesta base, tá certo? Então, a superestrutura, ela compreende também os modos de pensar, as visões de um mundo e demais componentes ideológicos de uma classe, tá certo? A ideologia, ela é chamada de superestrutura ideológica e o Estado é chamado de superestrutura legal ou política, incluindo aí a polícia, o exército, as leis, os tribunais e a burocracia. Então, nesse sentido, o Estado ele é uma superestrutura legal, por quê? Porque ele é embasado na legitimidade, ou seja, ele foi criado a partir da lei e ele tem essa função. E a superestrutura ela é derivada do conflito de interesses das diferentes classes que fazem parte da base econômica de determinada sociedade. E ele tem uma função. Que função é essa? Gente, a função da superestrutura é manter as relações econômicas que constituem a infraestrutura, reforçando assim os interesses coletivos da classe social dominante, que no caso a classe social dominante são os industriais, né? Eles que, na visão de Karl Marx, comandam a sociedade. Por quê? Na visão de Karl Marx, quando ele criou o capitalismo histórico, o materialismo histórico, onde ele define o que é o capitalismo, o que é que ele faz com a sociedade, ele enfatizou que dentro de uma sociedade só existe dois tipos de classe, tá? Os industriais e os proletários, o rico e o pobre, quem manda e quem obedece, o patrício e o plebeu. E nessa briga ininterrupta que Karl Marx aponta, o proletariado ele só culparia a classe de um industrial se ele, tá, derrotasse, inclusive, essa superestrutura. Porque, na visão de Karl Marx, uma sociedade deveria ser anarquista, ou seja, ela deveria ser ausente de Estado. Ela não deveria ter Estado, ela deveria ter um modelo administrativo, coletivo, que desse condições da classe proletariada dominar esta sociedade.
Então, esse interesse coletivo da classe social dominante que seria, né, que constitui todo esse processo. Então, isto é realizado através da regulamentação, através de sanções e coerções impostas pela superestrutura política e pela força persuasiva da superestrutura ideológica, tá certo? Portanto, amados, nós podemos concluir que, de acordo com o marxismo, tá? De acordo com o marxismo, o modo de produção da vida material, ele condiciona o processo da vida social, o processo da vida política e intelectual em geral. E isto também equivale dizer que diferentes conjuntos de relações econômicas determinarão a existência de diferentes formas de Estado e consciência social, que serão adequadas para o funcionamento daquelas relações econômicas. Então, logo, quando o desenvolvimento das forças produtivas traz mudanças nas relações de produção, consequentemente, a superestrutura será transformada, ou seja, a superestrutura ela não é autônoma, ela não se dá por si mesma, mas ela tem o seu fundamento nas forças produtivas e nas relações de produção. E é válido lembrar também que dentro desse processo de estudo de Karl Marx, ele diz que esses dois fatores aqui, ó, eles são de suma importância dentro do sistema econômico, porque é exatamente nessas forças produtivas e as relações de produção que comandam, né, esse mundo capitalista e que precisa ser derrotado por uma ditadura do proletariado, tá certo? Então, está presente também todas essas questões, esses argumentos, essas observações que são feitas por Karl Marx e Engels, ela está presente em toda a obra, essa situação aqui está presente em toda a obra desses dois teóricos, e relatando a ideia de que ambos, eles relatam a ideia de que a organização social, ela nasce diretamente das relações de produção, as quais, em última instância, constituiriam a base do Estado e do resto da superestrutura das ideias em toda a história da humanidade. Então, na visão de ambos, tá certo? Repetindo, essas relações de produção, né, essas forças produtivas e as relações de produção, elas têm condições de serem transformadas, elas têm condições de levar um outro rumo dentro do processo do mundo do trabalho, desde que o proletariado tivesse força para derrotar o sistema capitalista e adotar um modelo administrativo coletivo, onde todos, né, não sofreriam um processo de automação, que seria a substituição do homem pela máquina, e onde as pessoas não necessitariam desse Estado para fazer o controle social, tá certo? Então, essas ideias que foram propostas, né, em relação às relações de produção, as quais, em última instância, constituiriam a base do Estado. Então, todos esses conceitos foram trabalhados por Marx e Engels no sentido de explicar a sociedade. E esse determinismo econômico, de acordo com eles, é a tese básica do método materialismo histórico, que foi criado tanto por Karl Marx como por Engels. E esta primazia, né, do fato econômico foi um dos principais pontos de debates e críticas em relação ao marxismo. Então, entretanto, a distinção entre infra e superestrutura e a determinação da primeira sobre a segunda não é absoluta. Então, embora eles tenham mostrado esse modelo para poder ilustrar, né, a questão da infraestrutura e da supraestrutura, apesar de eles terem colocado esse modelo de explicação, tá, essa abordagem, mas não significa dizer que existe uma determinação da primeira sobre a segunda, porque isso não é algo absoluto. Então, o que é que fazem os cientistas sociais? Os cientistas sociais, eles discordam acerca da autonomia da superestrutura e da influência que esta teria de também atuar sobre a estrutura econômica. Então, o que é que ocorre? Muitos teóricos marxistas, eles têm
argumentado que as críticas de Karl Marx e Engels provêm de uma leitura superficial das suas obras, pois eles não queriam dizer que a superestrutura é apenas um mero reflexo do modo de produção vigente. Portanto, amados, aqui você observa que não é pelo fato de Marx e Engels ter apresentado essa proposta, significa dizer que todos os outros teóricos concordam com essa mesma visão de Marx e Engels, tá? Porque isso foi um estudo realizado por eles dois e eles apontam todas essas questões, mas não significa dizer que todos os outros cientistas sociais têm a mesma visão desses dois teóricos. Então, a partir desse debate, tá? Muitos marxistas no século XX procuraram desenvolver pontos das teorias de Marx e Engels que não ficaram bem explicadas, como o peso dos aspectos superestruturais para o desenvolvimento social. Então, esses caras, eles realizaram uma pesquisa fantástica a respeito do modo de produção, das forças produtivas, da maneira como o trabalho era realizado no mundo capitalista, mas faltava algumas coisas para eles debaterem a respeito dessas questões. E, na visão de alguns teóricos, algumas coisas Marx e Engels não souberam explicar. Por isso que, quando chega o século XX, nós vamos ter novas caras, novos teóricos abordando as explicações sobre esse contexto todo que nós estamos conversando com vocês aqui. Então, a nossa aula de hoje era sobre as observações de Karl Marx e Engels a respeito da infraestrutura e da superestrutura. Estude esse material direitinho, porque ainda faltava nós enfatizarmos para vocês essas questões a respeito do sociólogo Karl Marx. Então, na próxima aula, nós vamos continuar falando desse processo do mundo do trabalho, mas envolvendo outros teóricos, tá certo? Então, nós vamos encerrar por aqui, tá? Um abraço para todos.